Bom, vamos conversar agora com a médica, infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Luana, que já aparece aqui na tela com a gente. Boa tarde para você, Luana. Bom, a gente bateu a marca de 50% da população brasileira vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid. Mas aí a gente tem a variante Delta circulando pelo Brasil. A gente sabe que a variante Delta tem uma capacidade maior de disseminação. Quais as estratégias, Luana, que você acha que devemos tomar para acelerar essa vacinação aqui no Brasil? Boa tarde novamente para você, espero que esteja nos ouvindo bem. Boa tarde, Raquel, boa tarde, Daniela, espero que vocês estejam bem. A gente tem, assim, uma aceleração nos últimos tempos do processo da vacinação no país, mas ainda é bastante insuficiente no sentido de lidar com eficiência nesse combate à variante Delta, que a gente está vendo no resto do mundo como é que tem se comportado. Em países com cobertura vacinal muito mais avançada do que a nossa, o número de casos tem aumentado de uma forma extremamente importante. Os Estados Unidos bateram novamente 100 mil casos dia agora, mas é aquilo que vocês comentaram muito bem. Aliás, eu acho que vocês estão já num processo bastante adiantado, vocês duas aí, de infectologia, porque a ideia é essa agora que a gente consegue observar no mundo. O grande grupo de risco é o não vacinado. Nos Estados Unidos, 99,6% ou 7% dos óbitos acontecem neste grupo. E como vocês deram aí, os dados dos hospitalizados no Rio de Janeiro, 95% são naqueles que não foram vacinados. Então, a gente tem claramente um cenário desenhado aí e que precisa, faz com que a gente não só precise aumentar a cobertura vacinal, mas que isso aconteça na maior rapidez possível. Doutora Luana, Daniela Lima aqui falando com a senhora, um prazer entrevistá-la, acho que a primeira vez que falamos ao vivo. Doutora, a senhora acabou se tornando uma referência e por vias tortas, Deus escreve certo mesmo, né? Ali falou bastante na CPI, então boa parte do Brasil reconhece o seu trabalho, reconhece a qualidade da informação que a senhora traz por conta daquele episódio. E aí, eu acho importante que a gente utilize a sua presença aqui para falar também de um caso que certamente vai ter muita repercussão por conta das pessoas que estão envolvidas, que é a internação do casal Tarcísio, né, do ator, e da Glória Menezes. Ele está em estado grave e toda a minha preocupação nesse momento é de evitar que esses casos, obviamente simbólicos, que obviamente comovem o país, acabem sendo desvirtuados e servindo a um discurso anti-vacina. Então, se a senhora pudesse explicar exatamente a importância da vacinação, como a vacinação protege e como nós estaremos juntos, todos, em uma situação melhor, a partir do momento em que todo mundo, de fato, completar o ciclo vacinal, eu agradeceria muitíssimo. Claro, eu primeiro agradeço as suas palavras, fico muito feliz em falar com você, de fato, é a primeira vez, e essa informação ela é extremamente importante, né? Na verdade, ela é crucial nesse momento. A vacina é como o cinto de segurança. Ela não vai evitar que você morra todas as vezes em que você tiver um acidente de carro importante, mas ela é fundamental na proteção, na redução do seu risco de acontecer alguma coisa grave. Mas se você dirigir bêbado, ou se seu carro tiver com pneu careca, se você tiver uma direção perigosa, o cinto não pode fazer lá grandes coisas, embora ele ainda lhe proteja muito bem. Então, a ideia da vacina é essa, ela impede que você tenha um risco aumentado de desenvolver um caso grave ou de hospitalização ou de óbito. Mas como você bem disse antes da minha entrada, não é 100%, né? Então, essa redução de risco ela acontece de uma forma muito importante, mas existem principalmente alguns grupos em que a gente já sabe que a qualquer vacina, nestes grupos há uma resposta que não é aquela ideal, né? Então, esses grupos precisam ser cada vez mais protegidos pelas outras medidas de prevenção. É importantíssimo que as pessoas entendam que a vacinação não é bala de prata, nunca foi e nunca deveria ter sido encarada dessa forma. A vacinação é mais uma estratégia que a gente utiliza nessa ideia de redução de risco. Então, a gente faz sim a vacinação para todo mundo, a vacinação é um ato coletivo, embora de ação individual, ela é um ato coletivo, quanto mais gente vacinada, menor a chance do vírus conseguir circular, dele conseguir infectar, dele conseguir se multiplicar e formar novas variantes que vão sim escapar do nosso sistema imunológico com
mais facilidade, que vão escapar de novas vacinas, e existem alguns grupos que são mais vulneráveis, que respondem menos a qualquer estímulo que a gente faça a esse sistema imunológico. Dentre eles está o grupo dos idosos. Então, os idosos precisam ser ainda mais protegidos, vacinados na sua totalidade e protegidos pelas outras medidas de prevenção. Eu gostaria imensamente de ficar aqui, obviamente, externar a minha torcida e os meus sentimentos por esse sofrimento que os atores e a família deles estão passando, como tantos outros brasileiros estão passando nesse momento ainda, mas é muito importante só relembrar a ideia de que, sim, estamos avançando no processo vacinal, mas ainda existem buracos nas faixas etárias que já foram contempladas. Nem todos os idosos foram vacinados com 2 doses, nem todas as comorbidades foram vacinadas com 2 doses. Existe uma cultura brasileira ruim nesse sentido, que é a de ir para uma primeira dose e não voltar para a segunda, por falta de informação, por medo, pela junção dessas duas coisas. Então, isso tudo precisa do poder público que haja uma readequação de estratégia. É preciso informação, é preciso busca ativa, é preciso ir lá atrás de quem tomou a primeira dose e oferecer a segunda. Então, a gente precisa começar a mexer um pouco nesse jogo para que a gente não perca mais do que já está perdendo. Perfeito, doutora Luana, a conscientização é fundamental. O nosso analista do Rio, Leandro Rezende, também tem uma pergunta. Leandro. Valeu, Raquel. Doutora Luana, obrigado por estar conversando com a gente aqui nesse sábado. A gente está acompanhando, mais uma vez, uma disputa entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde. A Prefeitura está dizendo que as vacinas estão demorando muito a chegar por aqui. E aí eu queria te perguntar sobre qual é o processo, né, de chegada das vacinas quando elas chegam aqui no nosso país até elas chegarem nos postos de saúde. Pelo seguinte, a gente sabe que a Anvisa, quando essas vacinas chegam aqui, elas precisam dar uma validação. E também tem que passar pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O que se tem dito é que esse processo está demorando e que isso está atrasando a vacinação aqui no Rio de Janeiro, que pode ser interrompida já na próxima segunda-feira. Esse processo realmente demora? Dá para a gente saber quem está com a razão, se é a Prefeitura do Rio ou o Ministério da Saúde, doutora? Olha, é uma situação bastante complexa nesse sentido. Existe esse processo que precisa ser feito, mas existem formas de se acelerar este processo. Então, por exemplo, na quantificação das doses que vão ser enviadas para cada estado, isso já pode ser pré-programado, pré-agendado, de acordo com as demandas, de acordo com aquilo que vem acontecendo nos últimos tempos, né, com relação à população atendida, e isso já ser pré-arranjado de forma a diminuir o tempo de passagem por essas etapas que você vem colocando e também diminuir o tempo de estoque para que isso seja distribuído. Eu não posso dizer como é que o Ministério está fazendo isso nesse momento, mas eu sei que essas atitudes, elas podem diminuir este tempo. Acho que talvez o maior problema nesse caso e em tudo isso que está envolvendo, na verdade, a vacinação, seja um enfraquecimento do Programa Nacional de Imunização. Tanto politicamente quanto tecnicamente, essas disputas de uma forma geral, a desvalorização da vacina, as campanhas de fake news contra a vacinação, isso tudo desagrega e desvaloriza uma das coisas mais importantes e mais fundamentais que a gente tem no Ministério da Saúde há décadas, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, que sempre foi tão eficaz e tão invejado no mundo inteiro. A gente tem outras ameaças infecciosas que estão por aí. Esse enfraquecimento do PNI vai nos trazer problemas muito além da pandemia. Então, se a gente não conseguir organizar isso agora e retomar a importância do Programa Nacional de Imunização, fortalecer o Programa Nacional de Imunização, a gente tem um futuro bastante complicado pela frente. Doutora Luana, eu anunciei aqui a chegada da senhora falo senhora por força do hábito e dever de ofício, né? Porque é uma moça maravilhosa. Mas, doutora Luana, eu anunciei que a senhora viria aqui nas redes, perguntei se as pessoas tinham perguntas e aí veio de monte. Então, eu vou fazer aqui a nossa hashtag CNN Sábado. Houve perguntas, claro, como a gente já supunha, sobre o casal Glória Menezes e Tarcísio Meira, que estão ambos internados, ele entubado. A doutora Luana já falou sobre esse assunto. Se você perdeu, espera terminar a entrevista, volta um pouquinho. A gente está nas redes sociais com ela na íntegra. Você vai poder conferir. Eu vou avançar para outros temas, porque
também tem uma questão, tem várias questões sendo colocadas aqui. Doutora Luana, eu vou começar aqui com uma pergunta do Davi Araújo. Ele pergunta se já existe algum dado mais avançado sobre a intercambiabilidade, ou seja, o uso da primeira dose de uma marca de vacina e da segunda dose de outra dose de vacina. E também tem uma pergunta de um pai preocupado aqui, o Fabrício. Ele diz o seguinte: devemos deixar os nossos filhos não vacinados voltarem às aulas presenciais? A variante Delta não é suficientemente perigosa para que se mantenha as aulas virtuais até que todos sejam vacinados? São duas perguntas que eu considero que falam com bastante gente. Sim, falam sim, com toda razão. Então eu começo pela primeira, que é com relação à intercambiabilidade. A intercambiabilidade para outras doenças, para outros esquemas vacinais que a gente tem no nosso próprio PNI, ela é uma realidade. O que acontece com a Covid é que a gente vem solidificando essas evidências para que a gente ofereça isso da forma mais segura possível para todo mundo. Então, hoje, o que a gente tem é que a intercambiabilidade é uma oferta e uma recomendação em alguns países do mundo, principalmente por conta da falta de vacina, para que isso seja feito, na verdade, de uma forma mais rápida. E o que tem se mostrado é que é, sim, uma combinação segura e bastante eficaz. Entretanto, alguns estudos mostram que, para algumas pessoas, isso pode levar a um aumento da incidência de efeitos adversos mais leves, né? Quer dizer, não é que seja mais perigoso, mas as pessoas podem se sentir com um pouco mais de desconforto nessa aplicação de duas doses diferentes. A gente vem aplicando isso aqui no Brasil agora em caráter de exceção. As pessoas precisam saber disso, né? Porque elas estão achando que elas vão ao posto e vão pegar o que elas quiserem como segunda dose. Não é assim. A orientação é que você faça uma segunda dose exatamente igual à primeira, mas na eventualidade de você não ter uma segunda dose disponível do mesmo fabricante, aí sim você teria a chance de fazer uma segunda dose diferente. A exceção a esse esquema são as gestantes que fizeram AstraZeneca como primeira dose e que obrigatoriamente vão fazer uma segunda dose ou de Pfizer, que é a prioridade, ou de Coronavac, que seria a alternativa. E com relação às crianças e às aulas, a gente tem que entender que a gente vive num país absolutamente desigual. Então, quando nós falamos de acesso à educação remota e a gente lembra do papel social, de cuidado social e alimentar, de segurança de crianças, a escola é fundamental. Então, existem crianças que sim podem estar em casa, existem crianças que sim devem estar em casa, principalmente aquelas crianças com comorbidade importante. Elas não devem voltar ao ensino presencial nesse momento, mas é preciso que a gente ofereça para todas essas, tanto aquelas que necessitam das aulas presenciais quanto aquelas que podem arcar com o ensino remoto, é preciso que a gente ofereça o ensino híbrido, que valorize e que fortaleça a educação nesse país. A gente está 1 ano e meio sem aulas presenciais e, obviamente, as crianças de menor condição, de situação socioeconômica mais vulnerável, são aquelas mais prejudicadas até agora. Doutora Luana, outro tema que vem gerando bastante discussão é a questão da terceira dose. Diversos países já estão falando nessa terceira dose, que é a dose de reforço, principalmente pelo avanço da variante Delta, originária da Índia. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, inclusive, disse que vai começar testes de mais uma aplicação no país. Qual é a sua opinião em relação a essa dose de reforço? Eu acho que a gente tem duas visões sobre isso, que devem ser complementares. A primeira é de que existem grupos que vão sim precisar de uma dose de reforço, e isso é claro para a maior parte dos cientistas, exatamente porque eles respondem de uma forma menos eficaz ao estímulo vacinal. Então, a gente falou há pouco agora sobre os idosos que passam por um fenômeno que a gente chama de imunossenescência, quer dizer, é o envelhecimento do sistema imunológico do idoso. Como envelhece todas as nossas células, o sistema imunológico também envelhece. Então, ele responde com menor eficácia ao estímulo vacinal. Então, esse grupo é um grupo que deve passar, sim, por um reforço em breve. Um outro grupo é dos, por exemplo, transplantados de órgãos sólidos, os imunossuprimidos graves. Essas pessoas, porque o sistema imunológico, de novo, não responde da melhor forma, devem passar por um novo estímulo para que mantenham essa resposta um pouco melhor. Agora, não é para ser utilizado nesse momento para todo mundo de forma indiscriminada, enquanto você ainda tem uma enorme parte da população sem nenhuma dose. Então, é preciso que a gente compreenda de novo, é
uma complementação da proteção individual versus a proteção coletiva que contribui para a proteção individual. Isso, se a gente está falando do Brasil, isso já seria uma realidade. Quando a gente fala do mundo, isso é ainda pior. A gente precisa lembrar que no continente africano, menos de 1% da população está vacinada. E se a gente não compreender que essas pessoas não vacinadas são um grande celeiro de novas variantes, da emergência de novas variantes, que podem colocar todo o processo vacinal do mundo inteiro a perder, a gente vai ficar numa situação ruim. Então, a Organização Mundial da Saúde, essa semana, por exemplo, fez um apelo aos países europeus, né, que tem uma vacinação mais avançada, Estados Unidos e Europa, de que essa terceira dose seja contida nesses países e essas doses sejam doadas para aqueles locais onde a vacinação está extremamente atrasada. Porque se a gente não pensar de forma pandêmica, de forma global, com relação a uma crise que é global, se a solução for local, a gente nunca vai chegar a um ponto de equilíbrio, a gente nunca vai estar protegido. Doutora, mais perguntas aqui. Olha só, muita preocupação com a variante Delta, né? A variante originária da Índia e que agora já está lá em quase 50% dos casos de Covid testados. Lembrando, né, para fazer esse mapeamento é muito mais difícil, então essa é uma estimativa, a situação pode ser bem pior. Enfim, muita preocupação com ela, a variante Delta. O Jackson Nunes pergunta se já é possível oferecer dados sobre a eficácia da vacina, das vacinas que nós temos aqui contra a Delta e mais, se já há uma perspectiva de aperfeiçoamento das vacinas para essa variante e para as próximas, né, doutora? Porque se continuar assim, os jovens saindo como se não houvesse amanhã, todo mundo no barzinho sem máscara, vai ser dureza segurar. Bom, primeiro que os fabricantes já estão desenvolvendo novas formulações de vacina há algum tempo, né? Algumas dessas tecnologias, inclusive, elas facilitam muito essa atualização, principalmente essas de mRNA, porque é mais fácil você montar essa estrutura e replicar isso de acordo com as variantes que vão aparecendo. Então, algumas delas tornam isso mais fáceis, mas, de novo, precisam de estudos de eficácia e tudo mais, então a gente está sempre correndo atrás. Né? O vírus está sempre mais ágil do que a gente nesse sentido, por mais ágeis que nós sejamos. Então, de novo, é preciso que as pessoas se lembrem que a vacina é uma excelente ferramenta, mas ela não é a única e nem deve ser considerada como a única. Com relação a essa transmissibilidade aumentada da Delta e a resposta vacinal a ela, os dados que a gente tem hoje são dados muito claros de vida real. Né? Então, de vida real, de efetividade dessa vacina, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Delta era em torno de 1% das infecções em maio e hoje ela responde por mais de 90% das infecções no país. Então, a gente está falando em 3 meses um assombro de transmissibilidade no país inteiro, um aumento do número de casos, mas por conta da avançada cobertura vacinal que eles têm, uma redução do número de hospitalizações. Quer dizer, a hospitalização está lá, ela aumentou, inclusive, nos últimos tempos, mas proporcionalmente ao aumento do número de casos, se a gente comparar isso que eles estão vivendo agora com o que eles viveram antes da Delta e da vacinação, é completamente diferente. Então, era um número de casos muito maior, com muito mais hospitalização e muito mais óbito. Agora existe um grande número de casos, com uma hospitalização pequena nos locais onde a cobertura vacinal é alta, mas uma hospitalização alta nos estados onde a cobertura é baixa e um número de óbitos que é de uma proporção similar. Quer dizer, quanto mais vacinação eu tenho, menos óbito, quanto menos vacinação eu tenho, mais óbito. E eles usam lá a vacina da Janssen, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. A Moderna é a única que a gente não tem no Brasil, então as outras duas existem aqui. Não há razão para a gente achar que aqui não funcionaria, uma vez que funciona lá. Maravilha. Qual é a grande diferença? É a nossa cobertura. A nossa cobertura ainda é muito baixa. A gente tem 50% da população com uma dose, mas a gente tem 20% da população com 2. Lá eles têm 50% da população com 2 doses e ainda assim estão enfrentando esse problema. Então, mais uma vez, como eu falo desde o começo, é preciso que a gente olhe para frente e a gente tem a chance, a oportunidade de entender como é que é o futuro da gente.
O nosso futuro é o que está acontecendo lá. Eles têm uma grande cobertura vacinal e ainda assim estão ameaçados por essa circunstância. Então, o que a gente daqui, de algum tempo antes, né, de chegar nesse ponto, o que a gente já pode fazer nesse sentido? É preciso acelerar a vacinação, é preciso uma campanha agressiva de informação, é preciso uma busca ativa dos pacientes que fizeram primeira dose e não voltaram, é preciso acompanhamento mais próximo, principalmente desses grupos mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos. Se a gente não fizer isso e não combater essa infodemia, essa pandemia que é ainda pior do que a doença, que é da desinformação dolosa, se a gente não fizer isso, a gente vai ter resultados piores do que eles estão tendo por lá. Só para fechar aqui, né, a nova onda, né, de internações e mortes nos Estados Unidos está sendo chamada de a pandemia dos não vacinados, né? Dada a prevalência acima de 95% dos internados em hospitais que optaram por não tomar vacina, inclusive pessoas muitíssimo jovens, né? Desde profissionais da saúde, que eu não consigo entender o que acontece, não quiseram tomar a vacina, até jovens ali, 18, 17 anos. Eu estava assistindo uma reportagem na CNN Internacional sobre uma mãe, a família inteira pegou a Covid-19 e foi a filha dela, adolescente, quem teve de ser entubada, e ela saiu de lá dando graças a Deus pela vida da menina e correndo para o posto de vacinação. Dizia que achava que era coisa de política, que achava que era só uma gripe e quase perdeu a filha, né? Sentiu aí esse medo. Doutora Luana, muito obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha que é muito importante, né? A falta de informação, a manipulação de informação, essas coisas não são exclusividades nossas, né? Isso não é um problema exclusivo do Brasil, embora a gente esteja vivendo isso de uma forma caótica, né? Isso precisa ser encarado como é. A falta de informação é trágica, mas ela é reversível. Agora, a informação passada de uma maneira errada, por vontade, por dolo, isso é grave, isso leva à morte, isso é criminoso. Então, é preciso que a gente comece a encarar essas coisas como elas são. A informação tem que ser ofertada da forma mais clara, transparente, direta possível, para que todo mundo entenda. Mas esse outro processo, que só interessa muito poucas pessoas, ele é muito grave. Eu gostaria que as pessoas que estão em casa compreendessem que medicina, saúde pública, isso tudo precisa estar acima de qualquer disputa pessoal ou de qualquer disputa política, o que quer que seja. Isso não é política, a gente está falando da vida das pessoas. Então, neste sentido, por favor, procure informar-se da melhor forma possível, não perca a sua chance de se vacinar. É o que a gente está vendo que, dentre as estratégias que a gente tem utilizado, é pedra angular disso tudo. Mas, mesmo vacinado, não deixe de usar máscara, de praticar o distanciamento, promover a ventilação natural e higienizar suas mãos. Perfeito. Nosso comportamento é fundamental também nesse momento. Obrigada, doutora Luana, pela entrevista bastante esclarecedora. Boa tarde para você. Por nada. Boa tarde, gente. Até a próxima.